Na nossa última aula, a gente falou sobre bioenergética, certo? A gente começou a falar sobre bioenergética, né? E hoje a gente vai dar uma continuidade, tá certo? Só para a gente lembrar, a gente falou da respiração aeróbica, né? E que a respiração aeróbica, ela utiliza... O que que ela utiliza mesmo? Olha o nome falando, aeróbica, né? Utiliza oxigênio para gerar entre 32 a 38 ATP, tá certo? O que era ATP mesmo? Hein? Grazi, eu não tô te escutando. Você falou alguma coisa? Grazi? Acho que não falou nada, não. Ah, então beleza. Bom, continuando. Então a Jéssica já respondeu aí que ATP é energia, certo? Então tá certo, a respiração aeróbica a gente utiliza o oxigênio para gerar energia para o nosso corpo, tudo bem? Bom, aí o que a gente tem que perceber agora? Ahn, Vamos falar de mais uma forma de gerar energia, tá certo? Que é quando a gente não tem oxigênio, beleza? Então essas coisas aqui a gente já viu todas, né? Ó, ATP, como que vai funcionar, molécula de energia, né? Adenosina trifosfato, deixa mais rápido aqui. Da onde que vem a energia para a gente formar ATP? Então, respiração celular é de um jeito, tudo bem? Que ela é dividida Ô, em Gui, você glicólise. tá, Oi. você tá Ah, eu não coisando a tela? compartilhei, né? Foi mal, nossa. Olha aí, ó. Tô na. Quem é que tá dormindo hoje? Não, eu já tô na movimentação que eu achei que eu já tinha feito tudo. Mas enfim, pronto, compartilhei. Certo, Catrine? Tá compartilhando a tela aí? Sim. Então, beleza. Gente, primeira etapa, então, glicólise, né? Então, a gente quebra a glicose e gera duas moléculas de ácido pirúvico, tá bom? Que tem três carbonos. Ahn, Aí depois a gente tem o ciclo de Krebs, que é dentro da mitocôndria, tá certo? A cadeia respiratória, que é na crista mitocondrial, né? E o quanto que gera de ATP, né, em cada parte aqui. Tudo bem? Aí, gente, agora a gente vai falar de um processo para obtenção de energia que agora é anaeróbico. E aí, o que significa anaeróbico? Que não precisa de oxigênio? Perfeito, não precisa de oxigênio. E quem que a gente vai falar? Da fermentação, beleza? Então, a fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, sem utilização de energia. Olha aí. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Fermentação, né? O que é? Um processo anaeróbio, beleza? Então, ela consiste também na oxidação da glicose. O que a gente vai fazer aqui com a glicose também? Vai fazer a glicose perder elétrons, tá bom? Então, a fermentação é quase que nem a respiração. Quase. Diferença que não tá tendo o que aqui, ó? Oxigênio, beleza? Quase não, na verdade ela é bem diferente, mas ao mesmo tempo é um processo para gerar energia. É, Só uma coisa, uma observação que eu coloquei aqui, ó. Não confundam, né? Embora seja anaeróbica, é um processo diferente de respiração anaeróbica, tá certo? Então tem muita gente que fala que fermentação é a mesma coisa que respiração anaeróbica. Não, gente. Respiração anaeróbica é quando você não utiliza o oxigênio, mas você utiliza outra coisa, que nem no caso aqui, ó, o nitrato, NO3, faltou um menos aqui, né? O nitrato para oxidar a glicose. E isso gera energia, beleza? Então essa é a respiração anaeróbica. A fermentação, você só vai utilizar a glicose, mais nada. Tá certo? De boa ou não, galera? Vamos lá. De Hein? boa. De boa? Levi, tá de boa também? Beleza. Levi.
Opa, então beleza. Vamos lá. Pessoal, para a gente falar então de fermentação, a gente vai falar, tá, das duas etapas. Então, olha, bem diferente da respiração celular. Respiração celular, o que que acontece? Tem uma parte na onde, ó, eu vou até desenhar aqui. Quando a gente está falando da respiração celular, olha aqui, você tem aqui a nossa célula, tá certo? E aí você tem o quê? Você tem aqui o citoplasma. Então vou por aqui, ó, citoplasma. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, Mitocôndria, tá certo? E na respiração celular, o que que você tem? Você tem a etapa um, que é a glicólise, ocorrendo aqui no citoplasma, tá certo? E a etapa 2 e a etapa 3 aqui dentro da mitocôndria. Então, essa é a respiração celular, beleza? Já a fermentação, o que, que vai acontecer? Ela não vai entrar na mitocôndria. Então, na fermentação, deixa eu até apagar aqui, que agora a gente vai falar então de fermentação, tá? Ela não ocorre na onde? Ela não ocorre na mitocôndria, tá certo? Então, ela vai ocorrer na onde, gente? Em duas fases. Na glicólise, tá certo? Que é no citoplasma mesmo. E a segunda etapa é a fase de regeneração do NAD. Lembra que o NAD ele vira NAD H2? Ele arranca hidrogênios e elétrons da glicose? Vocês lembram disso? sim. Então, o que, que acontece? A gente vai ter uma fase logo em seguida de que arrancou elétrons e hidrogênio da glicose, logo em seguida para regenerar esse NAD, que vai ser aonde, gente? No citoplasma também. Então, olha a diferença. Na fermentação, ela está ocorrendo tudo na onde? No citoplasma. Beleza? Tá Beleza. tranquilo, galera? De boa até aí? De boa. Tá de boa ou vocês estão com sono e não estão nem É de boa. conseguindo? Tá certo. Então vamos lá. Olha os tipos de fermentação que a gente vai ter. O primeiro tipo é a fermentação láctica, tá certo? Tem até um funk para ela, né? Lática, 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 eu tô passando. Não, brincadeira. Então, olha o que Meu acontece Deus. na fermentação. Alguém. Eu acho que deve ter alguém na espera. Tem alguém na espera? Então, peraí, vamos ver. Pô, aqui não apareceu nada. Bom, se aparecer de novo, eu dou uma olhada aqui. Paola, tá aí? Paola? Bom, enfim. Se aparecer de novo, aí eu autorizo. Mas, gente, vamos ver o seguinte, então. Olha isso. Os dois tipos de fermentação que a gente tem. A láctica, tá certo? O que que acontece? Dá uma olhada aqui. Vamos ver se a gente consegue acompanhar passo a passo. Você tem a glicose, tudo bem? Olha aqui a glicose. A glicose passa pela glicólise. E o que que acontece na glicólise, gente? Gera duas moléculas de ácido pirúvico. Isso aí não é novidade para ninguém, não é verdade? Sim ou não, gente? Sim, Tá certo. Aí, o que que foi gerado na glicólise? NADH2 e ATP, tá certo? Esse NADH2 não pode ficar NADH2, ele tem que ser liberado. Então, onde que vai ser liberado? No próprio ácido pirúvico. Só que aí, olha o que vai formar agora. Ácido lático. Ácido láctico, tá certo? Então, olha isso, gente. Ácido lático vai ser formado na fermentação lática. Aí a minha pergunta é, pessoal, quem que faz ácido lático? Quem que faz essa fermentação lática? Os lactobacilos, tá certo? Bactérias do formato de bastão, né? Por isso são bacilos, então a gente encontra em vários lugares. Você encontra na boca esses lactobacilos, você encontra na vagina. Sim, gente, na vagina você tem esses lactobacilos justamente para controlar o pH vaginal e proteger de outras bactérias, de fungos e tudo mais. Eles estão gerando esse ácido que eles ajudam nisso.
E uma outra coisa, o Yakult, o iogurte de vocês é feito por essas bactérias, pelos lactobacilos, beleza? E uma outra coisa. Desculpa, gente, não escutem a Érica. Ó, uma coisa aqui, outra célula que faz fermentação lática são as células musculares dos animais, tá bom? Então, o que acontece? A gente tem aqui, quando a gente está numa condição de anaerobiose, o que é a anaerobiose? Você está sem oxigênio. Quando você está nessa condição e você está fazendo um esforço além do necessário, o que você vai precisar? De ATP, só que não tem oxigênio. Então, o que seus músculos começam a fazer? Fermentar, fazer a fermentação lática. Por que isso, gente? Para gerar energia. Só que a fermentação lática, ela era só 2 ATPs. Tá bom? Não sei se alguém já foi na academia e você vai e faz aquele puta esforço além do necessário e começa a fadigar seu músculo. Por quê? Seu músculo está esgotando o resto de energia que ele tem, o resto de ATP que ele tem. Já está até fazendo fermentação. Então suas células estão até parando já, porque é muita energia. Tanto que no outro dia você tem tanta lesão no seu corpo, tanta lesão, que você fica com cãibra, tá? Não é o ácido lático que causa cãibra, mas se tá lá, provavelmente ele vai. Você vai ter cãibra porque causou lesão. Tudo bem? Gente, a pergunta agora é o seguinte: por que essas células geram ácido lático? Por que elas fazem fermentação lática? Vocês acham que elas estão gerando porque elas querem esse ácido lático? O lactobacilo, ele está gerando porque ele quer o ácido lático? Hein, gente? Eu acho que não, mas não sei por As quê. células musculares estão gerando porque ela quer, ela vai usar o ácido lático? Na verdade, é que nem a Catrine falou. Não, eles não estão produzindo propositalmente ácido lático para eles utilizar. Esse ácido lático, na verdade, ele está sendo um resíduo metabólico. O que essas células estão fazendo, tanto o lactobacilo quanto as células musculares, eles estão produzindo ATP. Eles precisam de energia. Eles estão produzindo ATP. Isso é consequência. Consequência que o ser humano usa, né? O iogurtinho, o Yakult, que se você deixar cair é um lactobacilo, tá entendendo? As células musculares mesmo, ela faz uma via metabólica que ela pega esse ácido lático para gerar glicose novamente no fígado para acumular em glicogênio no corpo. A gente chama essa via de via gliconeogênica. Mas enfim, só para vocês saberem que esse ácido lático é aproveitado de novo. Gente, tudo bem até aí? Fermentação lática ficou de boa? Ficou. Sim ou não, gente? Sim. Beleza, Cline. Valeu, Levi. Olha a outra fermentação que ocorre. Essa aí não vai dar para eu ficar mexendo muito o mouse. A outra fermentação que ocorre é a fermentação alcoólica. Então, olha o que acontece na fermentação alcoólica. Você tem... Só uma dica, gente. E aí, a fermentação alcoólica vai gerar o quê? Álcool. Álcool. Muito bom. Só que olha o que acontece agora. Você tem a glicose, tá bom? Ocorre a glicólise e forma o ácido pirúvico. Até aí tudo bem. O que vai acontecer com esse ácido pirúvico agora? Vai ocorrer uma descarboxilação dele, tá bom? Então olha ali, saindo CO2. Estão vendo aquilo? Tá saindo uma molécula de CO2 para cada ácido pirúvico. E aí você está gerando também esse álcool, que é o etanol, que é o álcool com 2 carbonos, né? Ele é caipira, né? Só você falar etanol no plural. Mas, enfim, no final da fermentação alcoólica, gente, o que está sendo gerado? Álcool e gás carbônico. Mais uma vez eu pergunto, um exemplo, antes de eu perguntar, um exemplo de organismo que faz essa fermentação alcoólica, tá? É esse carinha aqui, esse fungo, Saccharomyces cerevisiae, tá bom?
É o tal do... Já vou adiantar para vocês. Levedura, tá? É um fungo unicelular, beleza? Popularmente conhecido como fermento biológico, tá? A pergunta agora é, gente, e aí? Para que vocês acham que a gente usa economicamente esse fungo? Lembrando, o fungo está produzindo álcool e CO2 para ele? Hein, gente? Não. Não, né? O fungo não está produzindo para ele utilizar álcool, para ele utilizar gás carbônico. Mais uma vez, assim como o ácido lático, o etanol e o gás carbônico, eles são resíduos metabólicos, tá certo? O que o fungo está produzindo de certa forma para ele? ATP, energia, tá certo? Bom, agora era essa a pergunta, na verdade eu já respondi. O que o fungo está produzindo? ATP, né? A pergunta é: nós, seres humanos, conseguimos usar esses fungos economicamente? Sim. Sim. Pra caralho, né? Então, tipo assim, desculpa, pra caramba, pra não falar pra Ô, caralho. Gui, Que é que... esse Oi. fermento que a gente usa, né, pra bolo, essas coisas de cozinha. Sim, são esses fungos. Tanto que o fermento biológico, o que acontece? O fermento biológico, você não pode colocar leite fervendo, você não pode colocar o fermento biológico direto no forno. E por que você não pode fazer isso? Porque senão ele morre. Ele não faz essa fermentação. E a gente precisa que ele faça a fermentação. Para quê? Para a massa crescer. Por que a massa vai crescer? Porque esse CO2 se mistura com a massa. E aí faz a massa inchar. Tanto que tem um truque que a galera que faz pão, que faz bolo, eles fazem, que é o seguinte: eles colocam num copo com água uma massinha, um pedaço, uma bolinha da massa que eles acabaram de fazer. Dali um tempo, o que vai acontecer? Dali um tempo, essa massa, ela boia nesse copo. Ela fica boiando, tá? E aí, alguém consegue explicar para mim cientificamente o que aconteceu? Repete pra mim aqui, Gui. Por favor, deu uma travada. Beleza, ó, você tem um momento em que a galera vai fazer pão, vai fazer bolo, pão, né? Aí eles pegam um pedacinho da massa e colocam num copo com água. Dali um tempinho, o que acontece? A bolinha que estava no copo com água começou a boiar. E por que isso, gente? Porque Quando tem ela muito começa a carbono. boiar, é porque o padeiro tá vendo que ela tá pronta para ser colocada no forno. Porque ela cresceu o que ela tinha que crescer. O que faz ela boiar, gente? É o gás carbônico. O gás carbônico deixa ela menos densa. Se a gente lembrar lá, densidade é massa sobre volume, o que o gás carbônico vai fazer com a massa? Vai aumentar o volume dela, e se você aumenta o volume, você diminui a densidade. Daí olha o que acontece aqui, ela boia. Então por que a gente usa fermento biológico, né? Por que a gente usa esses fungos para fazer pão, para fazer bolo? Porque ele vai liberar CO2 e faz a massa inchar. Daí você pergunta, nossa, mas o pão não vem com o pão, o bolo, não vem com gosto de álcool, então, porque gera álcool? Pessoas, por que não vem com gosto de álcool o pão e o bolo? Hein, gente? Não. Vai? Eu sei que vocês conseguem, vai lá. Que Não tá é no assim forno. que evapora, no caso, no forno, não sei. Boa, tá no forno. O álcool evapora, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você usa o fermento biológico, vai ter a fermentação, vai produzir CO2. Legal. O CO2 vai interagir com a água e com o trigo e faz ela crescer. E o álcool que vai estar lá, que vai surgir, vai ser evaporado no forno. Pronto. Usamos o fermento biológico. Tá certo? Aí tem a galera que usa o fermento químico. O fermento químico é praticamente bicarbonato de sódio. Tá bom? Fermento químico é esse carinha aqui. NaHCO.
3 menos, tá bom? Quando você quebra o bicarbonato de sódio, você libera CO2. Esse CO2 mistura com a água e com a massa e faz ela crescer. Daí perguntam, então por que eu não uso CO2 em vez de usar o fermento biológico? Por que é mais rápido aqui, né? Então é só você misturar o fermento químico que ele já cresce a massa, não precisa fazer que nem no biológico, que você deixa tempo ali. Aí tem alguns culinaristas, não sei se eu posso dizer assim, alguns masterchefs, que falam que a massa fica mais gostosa porque ela fica curtida no álcool. Aí pega um pouquinho do gosto quando usa o fermento biológico, só que demora mais. Nossa, Mas que enfim, chique. tudo bem? Onde mais a gente está usando a fermentação alcoólica? Onde mais a gente está usando esses carinhas aqui? O Saccharomyces cerevisiae. Para gerar o quê, gente? Para gerar álcool, certo? Então, olha só as coisas que a gente usa o álcool. Combustível, né? A gente usa também o álcool cosméticos, perfumes em geral, né? Limpeza, principalmente agora, né? O álcool em gel aí, nosso de cada dia, tá certo? E para bebidas, para consumos em geral, né? Galera aí que chapa o Globo, né? Então a gente tem essa galerinha aí utilizando disso, e a Érica já tá falando, ó, presta atenção nisso, falou do álcool em gel, como que a gente pode produzir álcool. Olha aí, utilizando micro-organismos para fazer a fermentação. Tudo bem, galera? Ô, Gui, eu acho que é uma pergunta meio idiota, mas lá vai. Não, vai lá, manda bala. Mas, tipo assim, a gente consome bastante essa fermentação, então. Então, tipo, em certo ponto não deveria fazer mal? Porque, tipo, é fungo? Não, mas olha aí, Catrine, o que acontece? Primeiro, não é todo fungo que é letal pra gente, né? Então, o Saccharomyces mesmo, ele não causa doença na gente, né? Uma outra coisa, pega uns fungos que são multicelulares, que nem shimeji, champignon, shiitake, você consegue comer de boa e não faz mal. Então, primeiro, não são todos fungos que fazem mal, né? E segundo, na massa ele vai morrer, né? Ele vai. Então, é bem sádico isso, né? Você usa ali o funguinho para ele produzir CO2 para você, para ele produzir álcool, só que depois ele morre, né? Você mata ele assado. Enfim. Tudo bem, Catri? Aham, obrigada. Gente, fermentação, para a gente finalizar então. O que eu quero que vocês lembrem? Aqui tá uma equaçãozinha da via dela, mas só lembra desse final, ó. A fermentação alcoólica. Glicose, tá certo? C6H12O6 vai gerar 2CO2 mais 2 etanol, tá? Etanol é o álcool com 2 carbonos. Mais 2 ATPs. Olha essa diferença agora, galera. Respiração aeróbica e respiração a fermentação, né? Gente, na respiração aeróbica, quanto de ATP que gerava? 38 Era. ATP, mais ou menos, né? Porque a gente está utilizando o quê? O oxigênio. E a gente está quebrando a glicose aos poucos. Aqui não. Aqui você já quebrou de uma vez, né? E já gerou ATP. Tanto que se você utilizar o etanol, ele tem bastante energia acumulado nele, né? E olha aqui também, você tem aqui a glicose, C6H12O6, que forma dois, esqueci de pôr o 2 aqui na frente, 2C3H6O3, que é o ácido lático, né? Mais 2 ATPs. Tudo bem, gente? Entenderam o rolê de fermentação, então? Uhum. Perfeito. Agora é o seguinte, a gente percebeu que o quê? Eu vou fazer aqui, ó. A gente precisa de energia para viver, tá bom? Essa energia para a gente viver, ela vem do ATP, não é verdade? E para a gente fazer ATP, a gente precisa de alimento. A gente precisa de matéria orgânica. Vou colocar aqui, ó. Matéria orgânica, que é o nosso alimento, que é glicose, que é proteína, que é lipídio.
que a gente já viu tudo da onde que vem, né? Agora a pergunta é, a principal fonte de energia, que no caso é a glicose, né? Que é o carboidrato, da onde que vem esse carboidrato? Espera aí que eu vou inverter o sentido das setas. Então, o ATP gera energia, né? A matéria orgânica gera ATP e o ATP gera energia. A pergunta é agora, da onde que vem essa matéria orgânica agora, gente? E aí, vocês conseguem me responder? Deixa eu olhar um pouco para vocês. Na verdade, olhou para mim. 32. Opa. E aí, gente, vocês conseguem me responder? Da onde que vem, então, essa matéria orgânica, essa glicose, esse carboidrato, para a gente formar ATP, para a gente formar, para a gente liberar energia? Alguém consegue me dizer? Não Deixa eu ver. seria do Vitor que Gordinho tá aí. Oi, pode falar. não seria do que a gente se alimenta? Tipo, Legal, não, eles- do que a gente se alimenta. Perfeito, Júlia. Mas da onde que vem esse alimento nosso? Da onde que vem a matéria orgânica que a gente se alimenta? Das plantas. de plantações. Das plantas, né? Então, se você pensar, por exemplo, carboidrato dá energia. Dá um exemplo de carboidrato para mim. Os produtores, legal. Olha a Jéssica, já está adiantando. Dá um exemplo de carboidrato para mim. Arroz, macarrão. Arroz já é um vegetal. Macarrão, pão, vem da onde? Vem do trigo. Trigo é um vegetal, tá certo? Então, a gente tem o quê? A gente tem organismos que conseguem produzir esse carboidrato, que conseguem fazer esse açúcar, beleza? Então é a nossa próxima parte aqui que a gente vai falar agora, que é da onde que vem essa matéria orgânica que a gente usa para obter energia. É desse lindo processo chamado de fotossíntese, tá certo? Fotossíntese, tá bom? É uma das vias mais importantes para a vida no planeta. Para a vida no planeta, olha só o que eu estou falando. A fotossíntese é um dos processos mais importantes para que haja vida no planeta, né? Então, vamos lá. Olha o que acontece. É a produção, deixa eu até pegar aqui, ó. Produção de matéria orgânica a partir de energia luminosa. Isso que é fotossíntese, produção de matéria orgânica a partir de energia luminosa. Beleza? Então, olha só a equação que a gente tem aqui. Você tem gás carbônico, tá certo? Mais água, mais luz ou energia luminosa. E o que, que vai formar isso aqui, gente? Olha isso aqui, ó. O que é C6H12O6 mesmo? Glicose. Glicose mais oxigênio, tá bom? Olha então que legal, galera. Quem faz fotossíntese está pegando o CO2 da atmosfera, a água do ambiente, a luz também do ambiente para produzir o quê? CO2, né? Oxigênio e glicose. O oxigênio que a gente respira e a glicose que a gente se alimenta. Não só a gente, mas os seres vivos se alimentam desse açúcar. E isso, gente, é bem parecido com o quê? Essa equação é familiar para vocês? Sim ou não? Hein, galera? Essa equação é familiar. Lembra da respiração? O que está acontecendo na respiração? Ela é praticamente o contrário da fotossíntese. Na respiração, você pega o quê? Glicose, oxigênio e vai liberar o quê? CO2, água e energia. Só que essa energia é na forma de ATP, né? Olha a fotossíntese como que é o contrário. Você pega CO2, você pega água, você pega energia, só que essa energia é luminosa. E você produz glicose e oxigênio. Vocês perceberam que uma é o inverso da outra? Então são esses dois processos complementares que ajudam a manter boa parte da vida na Terra. Tá certo? Tudo bem até aí? Tudo. Tá bom? Beleza.
em fisicoquímica mais específico, quando vocês forem ver a parte de termoquímica, de energia, vocês vão ver que tem reações químicas que liberam energia. Essas reações que liberam energia, a gente chama de exotérmica. Então, no caso, a respiração ela é exotérmica, ela está liberando energia. Já as que absorvem energia, a gente chama de endotérmica, está entrando energia, tudo bem? É a fotossíntese. Então, uma é contrário da outra. Uma é endo, a outra é exotérmica. Uma observação aqui, gente. Vamos pôr que 90%, então, dos organismos... 90 não, 95, 98% dos organismos autótrofos da Terra fazem fotossíntese. E o que significa autótrofo? Que produz o próprio alimento? Produz o próprio alimento. Auto é próprio, trofo é alimentação, tá certo? Então, como eu falei, 98% dos autótrofos no planeta fazem a fotossíntese. E aqueles 2%? Aqueles 2% têm uma outra via chamada quimiossíntese, tá bom? Então, a quimiossíntese é síntese por energia química, né? Então, o que a gente tem como exemplo de quimiossíntese? Tem algumas que são as sulfobactérias. Olha o que elas fazem. Elas usam ácido sulfídrico para gerar energia, e com essa energia elas produzem a matéria orgânica, a glicose, tá bom? A gente tem bactérias que são quimiosintetizantes metanogênicas, que elas geram metano, beleza? Mas, gente, não precisa decorar nenhuma fórmula, nenhuma equação de quimiossíntese. Se for para vocês investir em decorar, que eu indico muito bem não decorar, mas sim entender, né? Mas se for para decorar, tipo assim, só quero saber isso e pronto, para não zerar, decorem a fotossíntese e a respiração. Quimiossíntese, não precisa. Vocês só precisam saber que quimiossíntese é uma via de produção de matéria orgânica, só que sem utilizar a luz. Tudo bem? Beleza. Onde que a gente consegue encontrar organismos que fazem quimiossíntese, que no caso são bactérias e arqueias, que vocês já viram a arqueia com a Amanda, né? Gente, existem fendas submarinas que estão em regiões abissais dos ecossistemas aquáticos. O que significa região abissal? Região bem profunda, onde nem a luz chega, tá? E nessas regiões, você tem o que mantendo a cadeia alimentar, um ecossistema inteiro lá? Organismos que fazem quimiossíntese, beleza? Tudo bem até aí, galera? Sim. Sim. Fechou, então. Vamos continuar. A gente tem também organismos quimiosintetizantes dentro do nosso corpo. No final do intestino grosso não tem oxigênio, né? Aí você tem essas bactérias metanogênicas, tanto que você libera metano, né? Mas enfim, continuando. Metano, também conhecido como biogás ou gás natural, essas coisas. Bom, vamos perceber o seguinte agora. Eu falei que uma equação é complementar à outra, não é? Então o que você tem aqui? Você tem que a energia luminosa, tá certo? Que está vindo principalmente da onde? Do Sol, né? Então o Sol é a principal fonte de energia luminosa para os fotossintetizantes aqui na Terra. Porém, se você tiver luzes artificiais, funciona do mesmo jeito. Então o que acontece? Essa luz vem aqui nessa organela, que é onde ocorre a fotossíntese, que é o cloroplasto, e através da fotossíntese gera matéria orgânica mais oxigênio, beleza? A mitocôndria usa essas moléculas orgânicas e oxigênio para fazer respiração celular. E ela produz o quê? ATP, tá certo? E CO2 e água. Então, aqui no planeta, os seres vivos, a maioria deles, vivem nesse eterno ciclo até morrer. Beleza? Bonito isso, né, galera? Sim ou não? Coisa bem feita. É lindo. Coisa linda demais, né? Parece até que Deus existe. Mas vamos, continuando. Onde que ocorre a fotossíntese, tá bom? Gente, a fotossíntese ocorre na onde? No cloroplasto,
Assim como a mitocôndria ocorre a respiração, no cloroplasto ocorre a fotossíntese. E o cloroplasto, assim como a mitocôndria, o que ele tem? Uma membrana externa, uma membrana interna, beleza? Ele tem uma matriz no meio, que aqui, em vez da gente chamar de matriz cloroplastial, a gente chama de estroma. E as membranas internas do cloroplasto se transformam no quê? No que a gente chama de lamela, tá bom? Então, essas lamelas são resultados das dobras das membranas internas. Em vez da gente chamar de crista, a gente chama de lamela. E essas lamelas formam como se fossem umas moedinhas, tá bom? E essas moedinhas são chamadas de tilacoide. O conjunto de tilacoide é grânulo, tá? Gente, o que eu quero que vocês olhem agora e percebam? Tilacoide. O que você tem no tilacoide? Clorofila, tá bom? O que você tem, então, no tilacoide? Clorofila, beleza? Então, se você pegar na folha, fazer um corte na folha, você vai ver essa estrutura mais ou menos, né? A gente chama mesófilo, que é o meio da folha. E nesse mesófilo você tem vários cloroplastos. E olha aqui o que o cloroplasto está fazendo. A luz visível, ela entra nele, tá? Ela é decomposta. E o que vai acontecer? O cloroplasto só vai refletir a luz verde, né? É por isso que os vegetais são verdes, gente. Porque eles refletem a luz verde, tá bom? Então, que nem, acho que vocês já viram isso em ótica, não viram? O Dudu deve ter falado isso para vocês. Por exemplo, Catrine, que cor de blusa você tá usando agora? Aí ela vai e fala, tô sem blusa. Não, vai. Que cor de blusa você tá usando agora? Branco. Tá, cor branca. A cor branca é a união de todas as luzes. Beleza. Levi, que cor de blusa você tá usando agora? Tô com cinza. Cinza. O que tá acontecendo? Cinza, na verdade, não ajudou muito. Mas o cinza, na verdade, é uma tonalidade do preto com o branco aí. Putz. Alguém fala uma cor de camiseta mais comum aí que vocês estão usando? Por favor. Roxo, rosa, né? Não sei, acho que a Júlia falou aí, né? Gente, por que a camiseta de vocês é roxo ou é rosa? Porque ela está refletindo o roxo, ela está refletindo o rosa. Então o tecido dela faz o quê? Absorve todas as cores e reflete o roxo. Absorve todas as cores e reflete o rosa. Tá certo? Então é assim que funciona a luz. No caso, a clorofila absorve todas as cores, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, e ela reflete o verde, tá bom? É por isso que, então, as folhas são verdes, né? Porque tem bastante clorofila. Ficou de boa até agora, gente? Tá tranquilo? Sim. De boa mesmo, todo mundo? Tá bom, Beleza. vamos continuar. De boa. Bom, então tá aqui a molécula de clorofila que a gente tem, tá bom? Olha o que acontece. Ela é parecida, na verdade, ela é uma variação do lipídio. Ela é um carotenoide, né? Então, o que ela tem? Ela tem uma cabeça, e no meio dessa cabeça tem um átomo de magnésio. Vocês estão vendo bem aqui no meio esse átomo de magnésio? E ela tem uma cauda com hidrocarboneto. E a gente já viu que os lipídios são parecidos com isso. Então, essa é a molécula de clorofila, tá bom? E ela que vai absorver a luz, né? E a gente tem, sei lá, 4 tipos de clorofila, mas não precisa decorar, não precisa encaixar, ficar preocupado com isso. As principais clorofilas são a A e a B, tá? Mas vamos focar só um tipo em clorofila, ela tem esse átomo de magnésio aqui no meio. De boa, até aí, gente? Pode falar. Nesse caso aí dessa matéria que parece lipídio, é aquela, acho que é endoderme que fala, da planta, que protege ela, tipo, de ambientes não favoráveis. A epiderme é o revestimento, né, em volta da folha e de várias partes do vegetal, para justamente ajudar na proteção. Beleza? Beleza. Pessoal, aí é o seguinte, o que eu quero que vocês analisem comigo? Eu acho que o Lucas falou disso também,
tá bom? Que são os comprimentos de onda. O que é esse comprimento de onda? É quando uma onda passa e fala lambda para outra? Não. O que acontece, gente? Nós enxergamos, a gente chama de luz visível, né? O espectro de luz visível. E é o arco-íris que a gente vê. O que acontece? Vem a luz polarizada, né? A luz do sol, a luz visível, a luz branca. E quando ela passa num prisma, ou seja, numa parte refratária, ela se decompõe, ela se abre. É por isso que tem arco-íris quando chove. As gotículas na atmosfera se comportam como um prisma. E vem a luz do sol e ele é decomposto e forma os espectros de luz visíveis, que são o quê? Vermelho, laranja, amarelo. Olha que legal, ó. Vermelho mais amarelo, laranja. Amarelo mais azul, verde. Aí tem um anil aqui que o pessoal fala e o violeta. Enfim, são esses o comprimento de onda que a gente vê. Tá certo? Abaixo do vermelho tem o infravermelho, que a gente não consegue ver, mas sente. E acima tem o ultravioleta. Tá certo? Que tem muita energia. Beleza? Por que eu tô falando isso, gente? Porque é o seguinte: se a gente pegar esse gráfico, ele mostra aqui quais espectros de luz que a clorofila mais consegue absorver. Tá? Como que você faz esse... Depois, numa aula extra, eu falo como que é feito esse experimento. Mas o que você tem aqui? Você tem que a clorofila ela mais absorve as cores azuis e as cores vermelhas, tá bom? Então dá uma olhada no verde, gente. Olha aqui o verde e o amarelo. Vocês acham que a planta que tem clorofila vai absorver esses espectros de luz? Verde e amarelo? Não. Sim ou não, gente? Olha como tá baixa a absorção do verde e amarelo aqui, ó. Então a planta não absorve o verde e amarelo. Ela absorve o quê? O azul e o vermelho em grande quantidade. O meu curso, o da Érica, o da Amanda também, a gente fez noturno lá na Unicamp. E a gente precisava observar algumas plantas à noite, na matéria de fisiologia vegetal. E para a gente observar à noite, a gente tinha que ir numa estufa e as plantas não podiam receber luz. Elas estavam passando por uma experiência que elas tinham que ficar 24 horas sem receber luz. E a gente precisava observar. Então, o que a gente fez? O que a professora fez a gente fazer? Pegava a lanterna, farolete, e colocava papel celofane verde na frente. Aí a pergunta é, de que cor que saía a iluminação, gente? Hein, pessoal? Ninguém vai responder? Saía verde. E aí a gente conseguia iluminar com luz verde. Aí eu pergunto, isso atrapalhava as plantas lá? Não. Não. Não, porque a planta não absorve o verde. Tudo bem? De boa, gente? Beleza. Bom, vamos falar aqui das etapas da fotossíntese. São duas. São bem tranquilinhas, são de boa, tá bom? Quais são essas duas etapas? A gente chama uma de fase clara, ou fase fotoquímica, ou fase luminosa, tá bom? Lembra do cloroplasto? Eu falei que ele é dividido principalmente em duas partes, né? O tilacoide, que é onde tem clorofila, e o estroma, que é aquele meio, que é aquele fluido, beleza? A fase clara, gente, ocorre na onde? Onde tem clorofila, porque afinal é a clorofila que absorve a luz, né? Então a fase clara ou fase fotoquímica ocorre no tilacoide do cloroplasto. E a fase escura ou a fase química ocorre no estroma, beleza? De boa até aí? Vamos ver o que acontece na primeira fase. Olha aqui, tem até um desenho aqui das lamelas lá do tilacoide. Gente, na fase clara ocorre a fotólise da água. O que é fotólise? É quebra pela luz. Então você usa a luz para quebrar a água. Gui, Oi? a Jéssica está perguntando aqui as águas bioluminescentes.
Ela tá perguntando As como que ocorre. algas bioluminescentes. Muito boa, Gé. No caso da bioluminescência, você tem por dois motivos. Um dos motivos mais comuns é uma reação química que ocorre com proteínas dos seres vivos, com enzimas. No caso, o vagalume mesmo, você tem uma enzima chamada luciferase, que ela produz uma molécula chamada luciferina, uma proteína que tem bioluminescência, que ela faz o quê? Ela capta a luz e ela emite os elétrons com muita energia no escuro, à noite. E aí por isso que fica brilhando no escuro, porque é o caso da fosforescência. E as algas bioluminescentes, ela já tem essa propriedade interna, já tem essa proteína já feita que emite essa bioluminescência. Tudo bem? Ela entendeu, galera? Eu não tô conseguindo ver o chat. Sim, ela falou que Entendeu, sim. Beleza. Gente, na fase clara, então o que vai acontecer? Olha isso. Fotólise da água. Foto é luz, lise é quebra, né? Eu não sei se eu falei, mas fotossíntese, o que é? Síntese é produção, foto é luz, é produção pela luz, tá bom? Olha o que vai acontecer aqui na fotólise da água, que é na fase clara. Gente, você vai ter a luz vai quebrar a água, e quando quebra a água, olha o que acontece. Libera oxigênio, libera hidrogênio e libera elétrons, tá bom? A gente já viu isso, não viu? No final da respiração acontece isso. Que a gente pega os elétrons que veio da glicose, pega o hidrogênio que está vindo junto e pega o oxigênio que a gente respirou para formar o que no final? Água. Olha que legal. São processos bem análogos, né? Enfim, análogo, né? Eles são funções diferentes, mas têm tem origem diferente, só que acaba quase a mesma coisa. Gente, de boa até aí com a fotólise da água? Aham. Agora eu pergunto, pessoal, pô, tá liberando elétrons. Os elétrons são importantes pra gente, não é? Lembra que eu falei que tem que ter fluxo de elétrons? Então, vai acontecer justamente isso. A planta, a fotossíntese, a fase clara, está quebrando a água para liberar elétrons. E esses elétrons ser transportados. Tá bom? Olha outro detalhe. O oxigênio que é liberado vem da onde? Vem da água. Então, na fotossíntese, todo oxigênio liberado vem da onde, gente? Da água. Então, não caiam. Já caiu alguns vestibulares falando, né? A fotossíntese converte CO2 em oxigênio. Verdadeiro ou falso isso, gente? Falso, tá? O oxigênio vem da água, beleza? Então, o que você tem na fase clara? Você tem a produção de elétrons e a liberação de oxigênio, beleza? Esses elétrons, o fluxo de elétrons, gente, gera o quê? ATP. Então, na fotossíntese vai ser gerado ATP, tá? E vai produzir, em vez de ser NAD, no caso da fotossíntese, você vai ter uma molécula com um átomo de fósforo a mais, que a gente chama de NADP, que vai fazer a mesma coisa, gente. Que vai pegar o hidrogênio, os elétrons, e vai transportar eles. Tudo bem? Então, se perguntar o que foi gerado na fase clara, entrou luz, entrou água. Saiu o quê? Saiu oxigênio, saiu ATP e saiu NADPH. De boa? Sim ou não, gente? Então a fase clara é isso, tá bom? Fase escura. Na fase escura, você tem um ciclo chamado de ciclo de Calvin, Benson e Brasson, que foi os caras que descobriram isso, mas o mais famoso ficou como ciclo de Calvin mesmo. Não confundam, tá? Ciclo de Calvin é na fotossíntese. Ciclo de Krebs é onde? Na respiração, tá bom? Então, olha o que acontece nesse ciclo de Calvin, gente. A planta absorve CO2 também, não absorve? Sim. Ela está absorvendo CO2 e ela está absorvendo o que também? O ATP
e o NADPH2. Gente, esse ATP e esse NADPH2 foi produzido aonde? Na fase clara. Então, olha como ela está interligada, a fase escura, né? A fase escura depende de ATP e NAD, beleza? E o que é esse ciclo de Calvin? O que vocês precisam saber? E eu já fico muito feliz de vocês saberem isso. O ciclo de Calvin vai pegar o CO2 e vai transformar em açúcar. Pronto, tá ótimo, beleza? Isso que é o ciclo de Calvin. Você vai pegar a energia produzida na fase clara, vai pegar o CO2 e vai produzir açúcar. Só para lembrar, gente, essa é a fórmula geral dos carboidratos, né? CH2O, né? Que pode ser muito bem C6H12O6, C20H40O20 e assim por diante. Tá bom? Se ou não, gente? De boa? Sim. Agora, eu quero que vocês observem o quê? Essa observação que eu pus, né? Esse açúcar que é produzido pelo vegetal, né? Para que vai ser usado? Esse açúcar vai ser usado para glicose. Então, pode ser a glicose que vai formar. Para que a planta usa a glicose? Para gerar energia, para fazer respiração celular. Sim, gente, as plantas, elas respiram e fazem fotossíntese. Então, antigamente, muita gente falava, a fotossíntese é a respiração da planta. Não. A fotossíntese, a planta faz respiração e faz fotossíntese, tá bom? Então, para que a planta usa a glicose, o açúcar que ela produz? Ela usa na forma de glicose para respiração. Ela usa na forma de celulose, tá bom? Para crescer. Então, só para a gente lembrar que as células vegetais têm parede celular de celulose, né? E a celulose nada mais é do que várias moléculas do quê? De açúcar, de glicose, né? E tem o amido, que o amido é a reserva dos vegetais. Então, olha para que a planta está usando esse açúcar que ela produz. Para gerar energia, para crescer e para reservar. Beleza? E a gente se alimenta da planta, certo? Logo, a pergunta lá que eu fiz, da onde que vem essa matéria orgânica para a gente produzir energia? Da fotossíntese, gente. Dos vegetais. Beleza? Quem quiser saber mais a fundo sobre o ciclo de Calvin, tá aqui um esqueminha, tá? Mas, como eu falei, se vocês sabendo isso, para mim já tá ótimo. Se alguém quiser aprofundar então no assunto, tá aqui uma curiosidade. Essa enzima que faz o ciclo de Calvin, a enzima rubisco, ela é a enzima mais abundante que a gente tem no planeta, né? A celulose é a matéria orgânica mais abundante que a gente tem no planeta. E essa rubisco é a enzima que ajuda a fazer a celulose, beleza? Enfim, tudo bem até aí, gente? De boa? De boa. Beleza. E aí, resumindo, tá? Tá aqui, então. Eu vou até fazer aqui um esqueminha dessa parte da fotossíntese pra gente. Quer ver? Eu vou pegar aqui. E cadê eu? Tá aqui. Eu vou fazer até um esqueminha pra gente perceber o seguinte. Eu vou pegar dois quadrados. E esses quadrados vão representar as fases da fotossíntese. Então, esse aqui vai representar a fase clara, esse aqui vai representar a fase escura, tá? Só para lembrar, onde que ocorre a fase clara? No tilacoide, porque tem clorofila. Onde que ocorre a fase escura? No estroma, tá? Enfim. Gente, agora fala para mim. O que está entrando na fase clara? Água. Isso. Então, a água. E essa água vai ser quebrada e liberada o quê? Oxigênio, tá certo? O que mais que entra na fase clara? Luz, energia luminosa, para quebrar essa água. Aí vai ser produzido o quê? Vai ser produzido ATP e vai ser produzido NADPH. Esse NADPH e esse ATP vai ser utilizado na onde? Na fase escura.
Na fase escura, o que está entrando? CO2 e vai estar ocorrendo a produção do quê? Açúcar. Aí eu pergunto a vocês, gente, olha aqui, a planta está produzindo ATP. Por que ela produz ATP e ela já não usa esse ATP? Por que ela precisa fazer respiração? E aí, gente, por que mesmo a planta produzindo ATP na fotossíntese, ela ainda faz respiração? Ah, eu não sei ao certo, mas eu acho que é porque ela libera esse ATP pra fase escura, então não fica com ela, então ela precisa de mais. Perfeito, Júlia, muito bem. Esse ATP que ela está produzindo aqui na fase clara vai ser para ela fazer o açúcar. Vai ser para ela fixar esse gás carbônico em açúcar, tá bom? Então ela não vai conseguir usar para outra coisa. Por isso que ela tem que respirar. Muito bom, Júlia. Tá bom? Gente, a pergunta agora é: fase clara, fase escura. Quando que ocorre a fase clara? De dia ou de noite? Enquanto tem luz ou quando não tem luz? Ou os dois? De dia? Fase De dia. clara, só quando tem luz, tá bom? Mas cuidado, né? Às vezes tá num shopping à noite, aí tem luz lá, a planta vai estar o quê? Vai estar fazendo fotossíntese, né? Ahn, E a fase escura? Ela pode acontecer nos dois, né? De dia e de noite, eu acho. Perfeito. Ela pode acontecer nos dois. Ela vai ocorrer enquanto tiver ATP e NADPH. Enquanto tiver isso, ela vai estar ocorrendo. Pode ser à noite, pode ser de dia. Tá bom? Beleza. Tudo bem? Beleza, gente. Então tá aqui. Última coisinha de fotossíntese, tá bom? Isso costuma cair bastante no vestibular. É a respeito do que a gente chama de ponto de compensação fótico ou ponto de compensação luminoso, tá certo? Como que funciona? Dá uma olhada nesse gráfico. Você tem a intensidade luminosa. Então imagina, aqui tá 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, meio-dia, 1 hora e assim por diante. Então, conforme vai passando o dia, vai mudando a intensidade luminosa dele, não vai? Sim ou não, gente? Sim. Então, o que acontece? A respiração da planta, ela é constante. Então, a luz não interfere no quanto a taxa de respiração. Você também, você não respira mais de dia ou mais à noite, tá certo? O que vai mudar ao longo do dia, ao longo da intensidade luminosa? A fotossíntese. Então, o que vocês percebem aqui? Enquanto vai aumentando a luz, vai aumentando o processo de fotossíntese. Só que chega um ponto que acontece o quê? Chega um ponto que é o máximo de luz que a planta absorve. Então, ela alcança um platô. Ela estabiliza, ela fica constante. Até você chegar mais ou menos aqui, 4 horas da tarde, que vai começar a cair tudo de novo. Tá bom? 4, 5 horas, 6 horas, vai começar a cair, né? O que eu quero que vocês percebam agora? 3 situações. A a B e a C. O que acontece na A? Gente, o que está acontecendo na A? A planta está respirando mais ou fazendo mais fotossíntese? Fazendo mais fotossíntese. Não, olha como a fotossíntese está baixa e olha como a respiração tá. Tá aqui, não é? Então, nesse ponto A, o que está acontecendo? A respiração é maior que a fotossíntese, ou seja, a planta produz mais CO2 do que O2. Isso já mostra que ela não é o pulmão do planeta, tá bom? As árvores, as algas são o pulmão do planeta. Mas depois a gente fala disso. Nesse ponto B, que é o ponto de compensação fótico. Por que compensação? Gente, o que a planta está respirando, ela está fazendo de fotossíntese. Então, o que ela está produzindo de CO2, ela está usando para fotossíntese, e o que ela está produzindo de O2, ela está usando para respiração. Se uma planta for mantida nesse ponto, gente,
ela não cresce, mas também não morre. Tudo que ela produz, ela não consegue reservar. Agora, o que está acontecendo? A respiração é menor que a fotossíntese. Então, a produção de CO2 é menor que a produção de oxigênio. Tá bom? Sim ou não, gente? Então, se cair ponto de compensação fótico, é o ponto de iluminação em que a fotossíntese e a respiração têm valores comuns. Beleza? E aí existem plantas, por exemplo, tem plantas que têm o ponto de compensação menor que a outra, né? Então tem variações de plantas, umas precisam mais de luz, que são as heliófitas, outras precisam menos, que são as umbrófilas. Tá bom? Gente, fotossíntese, fechou? Ô, De boa? é por isso que tem Pode horário falar. certo pra pôr a planta no sol? Oi? É por isso que tem horário certo pra pôr a planta no sol? Também, tem plantas que eu falei para você aqui, né? Que o ponto de compensação luminoso dela é menor. Então ela não precisa de tanta luz, né? Se ela tiver muita, ela morre? Não, ela não morre. Mas se ela tiver pouca, ela fica de boa, beleza? E tem outras que precisa de bem mais. Tá certo? Tudo bem? Sim. Bom, para a gente finalizar, eu vou falar disso aqui que ele é muito importante, tá? E é muito rápido também. É a teoria endossimbiótica. Gente, o que eu vou falar dessa teoria endossimbiótica? Ou da endossimbiose e assim por diante. Endo é dentro. Sim é junto. Bio é vida. Então, o que é a teoria da endossimbiose? É a teoria da vida junto dentro. Dentro do quê? De algum lugar. Bom, vamos analisar a mitocôndria e o cloroplasto. Pessoal, se vocês perceberem esses dois, eles vão ter característica em comum. Quais são essas características que eles têm em comum? Primeiro, eles têm dupla membrana. Segundo, eles têm DNA próprio. E além do DNA próprio, é circular, é parecido com o de bactéria. Eles têm ribossomo próprio. Então, o que eles podem fazer? Eles produzem proteína independente, eles produzem, se dividem, né? Produzem mais DNA independente, tá bom? Então, mitocôndria e cloroplasto, eles são o quê? Eles têm essas características em comum, além dessa dupla membrana. E aí a gente tem essa teoria para tentar explicar isso, tá bom? Que é a teoria endossimbiótica. Então, o que acontece na teoria endossimbiótica? A teoria endossimbiótica fala de uma célula ancestral eucarionte, tá bom? E essa célula ancestral eucarionte, ela percebeu uma bactéria que conseguia fazer respiração celular. Aí o que essa célula eucarionte fez? Ela fagocitou, lembra que a gente falou desse processo de fagocitose? Ela fagocitou essa bactéria, né? Para digerir, para se alimentar. Portanto, essa bactéria não foi digerida. E aí ela ficou com uma membrana interna, que ela tinha, e uma membrana externa, porque ela não foi digerida, e essa membrana externa é da célula. E a partir daí, gente, essa célula passou a viver junta com essa outra bactéria. E passou a se reproduzir. E deixar cópias dela. Ou seja, essa bactéria que fazia a respiração, o que a gente conclui? Que é hoje a mitocôndria. Beleza? Se eu falar para vocês que tinha uma cianobactéria que fazia fotossíntese e foi fagocitada também, é o cloroplasto. Tudo bem? Olha aqui o que a gente consegue falar então da teoria endossimbiótica. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, só falei beleza. Então essa teoria simbiótica, endossimbiótica, é muito importante, tá bom, gente? Falou de mitocôndria e cloroplasto, já tem que vir na cabeça de vocês isso. Teoria endossimbiótica.
os dois passaram a viver em simbiose junto com alguma célula. E essas células foram passadas adiante, beleza? Então você tinha aqui uma célula com cloroplasto e mitocôndria, algumas perderam o cloroplasto, aí você coloca fungo, protozoário, animal, e outras continuaram, que é a vegetal, beleza? Olha isso então. Elas têm DNA e ribossomo próprio, e eles são bem parecidos com o DNA e RNA de bactérias, tá? O ribossomo de bactéria. Elas têm um envelope, o que significa isso? Dupla membrana, que nem a gente já viu. E herança uniparental. O que significa herança uniparental? Só um dos pais. Isso aqui eu já expliquei da mitocôndria, né? Então você tem aqui o óvulo, tá certo? E você tem aqui o espermatozoide. E, gente, as mitocôndrias do espermatozoide, elas estão tudo aqui, no pescoço. Só que o que vai entrar no óvulo aqui? O óvulo só vai entrar, no óvulo, só vai entrar o núcleo do espermatozoide. Toda essa outra parte é perdida, ou seja, a mitocôndria você só vai receber da mãe. Assim como nos vegetais, o cloroplasto só recebe da parte feminina, tá bom? E é isso. Lição de casa. Dá aquele abraço na mãe de vocês e fala: mãe, muito obrigado por toda essa energia. Oi. Desculpa atrapalhar. Não, Então, pode só falar. repete pra mim o que consiste a teoria? A teoria fala que mitocôndria e cloroplasto eram organismos, eram bactérias que viviam isoladas e passaram a viver junto de uma outra célula. Tudo bem? Sim, obrigada. De nada. Gente, acho que é isso. Já estou aqui estourando o tempo da Cris. Mas enfim, é isso então, tá certo? Valeu, espero que vocês tenham entendido. E esse assunto denso, pesado de bioenergética terminou. Eu vou tentar dar umas aulas extras para aprofundar, que tem uns conteúdinhos legais para a gente ver também. Porém, esse conteúdo pesado aí de bioenergética acabou. Vai vir um mais pesado ainda, que é a divisão celular. Não, brincadeira. Mitose e meiose a gente tira facinho. De boa, galera? De boa. Então é isso, valeu. Tenham um bom dia, uma boa aula aí para vocês ao longo do dia, tá certo? Grande abraço. Falou, Vitor. Valeu. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou, Gui.